Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Deus abençoe a sua vida neste momento. Deus te ama e tem um plano e um propósito para a sua vida. E esse plano começa com seu Filho Jesus. Fique conosco até o final. E se você gostar desse conteúdo, já deixe sua curtida aqui, se inscreva e compartilhe o Santo Evangelho de Deus. Amém? Roda a vinheta. Hoje o assunto é o jejum. Para que serve o jejum? Qual é a maneira correta de jejuar? O jejum pode ser uma abstenção total ou parcial de alimentos, quando a pessoa abre mão de comer, ou por falta de apetite, ou alguma recomendação médica. Mas, em termos bíblicos, com caráter devocional, o jejum bíblico é não apenas não se alimentar, mas é um reconhecimento de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai e vem da boca de Deus. Amém? Então o jejum é uma parte importante na construção de um relacionamento correto e forte com Deus. É uma ferramenta espiritual poderosa que muitas vezes tem sido negligenciada por nós. E Deus deseja e espera que seus seguidores jejuem para alimentar a sua alma em dedicação e devoção a Ele, manifestando gratidão, contrição ou petições a Deus, ou seja, privar-se do alimento e das distrações e ansiedades dessa vida material e saciar-nos na alma, com a presença de Deus, para se dedicar a Ele, ao fortalecimento da nossa alma e do espírito. E há outros grandes benefícios espirituais no jejum. O jejum é mencionado no Antigo Testamento, está registrado aquelas pessoas que heróis da fé que jejuaram, a Esther, o Daniel, Moisés, Elias, Neemias, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo jejuou muitas vezes. Meus queridos, façamos isso por reconhecermos e admitirmos que o homem é mais do que a matéria e necessita de mais força do que o alimento pode prover. O jejum exige disciplina e o ideal é começá-lo pela manhã ao acordar. Se você não está acostumado, você pode começar jejuando até o meio-dia ou algumas horas, Não estenda o seu jejum, além do que o teu organismo pode suportar. Seja prudente, cuide da sua saúde física. Não há uma regra bíblica que fale da duração do jejum. Quando estamos dormindo, nós ficamos sem qualquer alimento ou bebida, não é mesmo? Isso é um jejum. E é por isso que na primeira refeição do dia, nós chamamos de desjejum. Então, mas quando as pessoas falam do jejum, geralmente é no sentido de período prolongado de tempo. Então, ou qual ela fica sem comer, realizando de forma voluntária. Pode ser um dia inteiro, parte do dia ou mais de um dia. Já um jejum para a saúde é qualquer dieta restritiva, temporária, supostamente trará benefícios, determinados benefícios para a saúde física, mas estamos falando aqui do jejum para a saúde espiritual, que envolve a abstenção de comida e de bebida. Enquanto nos dedicamos em jejum, esse período extra para a oração e meditação na palavra de Deus, no estudo da Bíblia, o ideal seria passar a maior parte do tempo, meus queridos, em vigília, durante o jejum, orando, estudando e meditando. E se isso não for possível, pelo menos devemos fazer isso durante um tempo extra, em que normalmente estaríamos nos alimentando. Então, primeiro, ore a Deus abrindo o seu jejum, o jejum total, ou parcial, ou normal, e por fim, quando for terminar, encerrar, novamente ore a Deus, fale com Ele, crendo que você é agora mais fortalecido, forte de que quando você começou, e com aquela confiança de que o Senhor fará o que for melhor em relação às causas que você apresentou a Ele. O jejum deve ser feito com a oração e com a intenção de nutrir a alma e o espírito. Assim, meus queridos, não tenha pressa. Assim, então, não tenha aquela ansiedade, pois você está na presença de Deus. Abra o seu coração, ore por sua família, seus amigos, vizinhos, por sua igreja, os nossos governantes, pelos doentes, estão em crise aí. Então, há motivos para orar. Aquelas pessoas que estão presas sejam libertas, alcançadas, pois saibam, essa é a vontade de Deus,
que façamos orações por todas aquelas pessoas, sejam salvas, amém? E também leia a Bíblia com calma, deixa Deus se revelar a você através da sua palavra, confiando que Ele falará ao seu coração, cante louvores, hinos ao nosso Deus, adore-o na beleza da sua santidade, né? Tire um dia de jejum, não faça como aquelas pessoas, meus queridos, que se for você tirar o dia inteiro de jejum, muitas pessoas tiram o dia inteiro de jejum, ficam na internet se alimentando de muitas coisas, manchando seus olhos, ouvindo coisas que aos olhos de Deus são imorais, ouvindo coisas que não são boas. Então muitas pessoas ficam se ocupando com muitas tarefas, muitas outras coisas, então elas entram em jejum, vão passear no shopping. É claro que algumas coisas são necessárias, mas eu pergunto a você, bem na hora, durante o momento do jejum, meus queridos, há tempo para todas as coisas. Então isso não é jejum, é talvez uma espécie de regime, eu acredito, que nada valerá para realmente fortalecer o cristão. Daí a pessoa fica com a barriga roncando, com fome, aquele período todo, e quando se distrai com qualquer outra coisa terrena, né? Quem nada move o coração de Deus. Então quando jejuamos, nos alimentamos do pão do céu, a sua palavra, que é o pão da vida, para a nossa alma, né? Que sacia a nossa sede, né? Seja um dia em que você aproveite para se reconciliar com alguém que você ofendeu, talvez visitar alguém dando alguma assistência material, física, né? Se for o caso, ore por essa pessoa, estenda a sua mão, abençoe a vida de alguém que esteja precisando para aliviar o seu sofrimento naquele momento. Pregue o amor de Deus, a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Use as suas influências presencialmente, virtualmente, compartilhe a mensagem através das redes sociais, testemunhe as bênçãos de Deus. Há muito por fazer, meus queridos, né? As bênçãos que você alcançou com o Senhor, né? Para isso, você testemunhar, para edificar a vida das pessoas. Isso é muito importante, que eu falei até aqui, está em Isaías 58, onde Deus manifesta a sua expectativa nos seus filhos, sobre o verdadeiro jejum que o agrada. E existe oração sem jejum, existe, mas porém não existe jejum sem oração. Saiba disso. Jejum sem oração é apenas passar fome, se autoflagelar-se. Deus não se agrada dessa consagração apática, legalista, fria até mesmo, parece uma pedra de gelo. Eu creio, meus queridos, quando nos aplicarmos ao jejum, seja o melhor momento para nós nos voltarmos ao Pai Celestial, e nesse espaço de tempo em que o nosso espírito, meus amados, está mais voltado às coisas celestiais. Desfrutar de uma profunda comunhão com Deus, encontrarmos energia indispensável para enfrentarmos, estarmos preparados para o confronto da vida, as oposições, os contradizentes, os confrontos com o maligno e muito mais que isso. Nós encontramos uma comunicação maravilhosa com Deus, não é mesmo? Pela intercessão do Espírito Santo. Portanto, o jejum jamais pode ser praticado sem a oração. E Deus está à procura de homens e mulheres quebrantados, que se derramem na presença dele com rogos, humilhações, súplicas genuínas. Meus queridos, saibam que a vida de consagração sem o ardor do quebrantamento é um naufrágio espiritual. Misericórdia! Todos os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram jejum foram homens quebrantados na presença do nosso Deus. Mas, meus irmãos, o que é quebrantamento? É uma atitude de dependência total e humilhação na presença de Deus, é um intenso desejo pela presença do Pai, numa íntima paixão por Jesus Cristo e seu Espírito. Amém, meus amados? Então, coração quebrantado a Deus, a pessoa com coração quebrantado ao nosso Pai, ela vai a Deus, se despojando de todo egoísmo carnal, com lágrimas sinceras, ela implora ao Senhor a sua santa e poderosa presença. Que lindo é essa obra, amém, meus amados, fazer isso, uma intimidade com o Pai. Por isso nós precisamos jejuar, precisamos dessa prática do jejum para ficar mais próximos de Deus. É uma forma de adorar a Deus e de escutá-lo melhor. Você conhece aquela frase que diz: você mata a sua carne ou sua carne te mata? Então, sujeitar o nosso eu quando ele estiver bem grande, rebelde, arrogante. Amém, meus queridos? Então,
Na carta aos Gálatas 5, diz: estai por firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornais a colocar debaixo do jugo da servidão, porque fomos chamados para a liberdade. Então nós não podemos, meus amados, usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, às obras da carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Andemos em espírito e não cumpriremos as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e um opõe-se ao outro, para não fazer aquilo que o Espírito Santo deseja. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Serão 2 partes desse vídeo. Até o próximo vídeo, que é a parte 2. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.